Louvado seja Deus. Aleluia. Do Éden à cruz. Ainda que enfrentando resvalos humanos, perseverança divina move a história de nossa sucessão de eventos efetiva, sua finalidade, a redenção do homem. Well, this shit, hell, shit. Aleluia. Atos 10, 37 a 43. Louvado seja Deus. A essência da catequese de Pedro. Aleluia. A essência da catequese de Pedro. Então começou a falar de fato. Estou compreendendo que Deus não faz diferença entre pessoas. Pelo contrário, ela aceita que eu teme e pratica a justiça. Seja qual for a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas. Lhes anunciou a boa nova, a boa notícia da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começou pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Eu me refiro a Jesus de Nazaré. Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo. Porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram a Jesus, suspendendo-o numa cruz. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e lhe concedeu manifestar a sua presença. Não para todo o povo, mas para as testemunhas que Deus já havia escolhido. Para nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele ressuscitou dos mortos, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus constitui o juiz dos vivos e dos mortos. Sobre ele, todos os profetas dão o seguinte testemunho: todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Aleluia. Louvado seja Deus. O texto reflete a essência da catequese primitiva. Na estrutura dessa catequese podemos ver
A estrutura dos atuais evangelhos escritos, estes não são mais do que a cristalização da catequese realizada em comunidades particulares. O ponto de partida da evangelização da catequese é o reconhecimento de que o povo de Deus é formado por aqueles que o respeitam, praticam a sua vontade. Ainda que de forma inconsciente e anônima. É essa prática da justiça que a evangelização visa, a descobrir, fazer crescer e educar, mostrando tudo que Deus realizou em favor dos homens, através de Jesus Cristo. Note-se que toda atividade de Jesus está resumida numa frase que define o programa da ação cristã: fazer o bem e curar todos os que estão dominados pelo diabo. Em outras palavras, trata-se de despertar relações justas entre os homens, a fim de que eles vençam a alienação e construam uma sociedade voltada para a vida que Deus quer. Pode ser de nome do Senhor. Aleluia. O século de preparação no Antigo Testamento aponta uma tarefa universal do povo de Deus naquela dispensação, que se projeta mais explicitamente na revelação e no pacto da nova aliança, na qual o propósito divino e afetivo, a obra justificadora na pessoa de Jesus de Nazaré, Senhor e Cristo. Atos 10, 27 a 43. O Cristo é ressurreto dentre os mortos, e como pois sua igreja, o novo Israel, Israel da fé, de tornar-se o agente histórico da comunidade, da continuidade da história, numa linearidade dirigida à sua consumação. E será a manifestação em concreto de seu propósito eterno, feito na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Efésios 10 e 3:10. E 11, Mateus 28 e 20b. Aleluia, aleluia. Efésios 10. A graça não tem limites. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoa com toda a bênção espiritual no céu em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória.
e da graça que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de Seu Filho querido. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos. E nele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora de levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro, tanto as coisas solares como as terrestres, sob uma só cabeça, Cristo. Em Cristo recebemos nossa parte na herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz, segundo a sua vontade. Fomos predestinados a ser o louvor da sua glória. Nós que já antes esperávamos em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que os salva. Em Cristo ainda vocês creram, foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, enquanto esperamos a completa libertação do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Paulo desenvolve um hino de louvor em forma de bênção, frequente no Antigo Testamento. Louvor é a resposta do homem ao que se manifesta através de um ato de salvação, mediante a revelação de um mistério. Deus é Pai. Deus Pai é o sujeito e a fonte de toda a ação, Criador e Salvador. E tudo que Deus Pai realiza no homem e no mundo, Ele o faz mediante seu Filho, Jesus Cristo. Ele escolhe 4 e 5. Ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos sem defeito diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência da sua vontade. Liberta 6 a 7, para o louvor da sua glória e da graça que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de seu Filho querido, por meio do sangue de Cristo, é que fomos libertos. E dele nossas faltas foram perdoadas, conforme a riqueza da sua graça. Une tudo em Cristo. 8 a 10. Deus derramou sobre nós essa graça, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, a livre decisão que havia tomado outrora, e levar a história à sua plenitude, reunindo o universo inteiro,
tanto as coisas celestes como as terrestres, sobre uma só cabeça, Cristo. Aleluia. Entregue a herança prometida. 11 a 12. Em Cristo recebemos nossa parte da herança, conforme o projeto daquele que tudo conduz segundo a sua vontade. Fomos predestinados a ser o louvor da sua glória, nós que já antes esperávamos em Cristo. Louvado seja Deus. E concede o dom do Espírito Santo. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho que veio salvo. Em Cristo ainda vocês creram e foram marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo. Aleluia. A expressão para o louvor da sua glória, versículo 12 a 14, mostra que o sentido último da vida humana é louvar a Deus. O louvor é, portanto, ato de consciência, declarando Deus como único, absoluto. O homem reconhece que as criaturas são relativas. O louvor cabe somente a Deus. Aleluia. O mistério é o projeto no que Deus se propõe levar a história à sua plena realização, unir em Cristo tudo o que existe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, teu nome.